Você está por dentro do chamado no jargão popular Netflix dos games, Google Stadia. Aguenta aí a vinheta que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Salve, alucinerds! Estamos de volta depois de um certo intervalo aí e hoje a gente vai falar aqui de um assunto que promete ser, eu diria que um tanto quanto revolucionário, né? É justamente sobre o Google Stadia. Que promete ser uma revolução aí no que se refere aos games de um modo geral, né? Sim, a gente realmente está, talvez aí naquilo que vai ser, muito possivelmente, a maior revolução, a maior novidade que a gente tem no mundo dos games nos últimos alguns 40 anos, talvez, né? Vamos lá, pegando esse gancho que o Eduardo falou, a coisa de 10 anos ou um pouquinho mais anos atrás, houve uma iniciativa similar. Então, vamos lá. Primeiro, bora falar do mercado. Vamos lá. Fazer um apanhado. O que é que foi o mercado dos games, né? É claro que a gente tem aí umas idas e vindas, a história não é exatamente linear. Isso. Mas, basicamente, a gente falando um pouco da história do Atari, por exemplo, que acho que foi o grande console. A gente teve o Odyssey antes dele, teve algumas iniciativas. Mas o Atari, inicialmente, ele foi pensado, por exemplo, para ser um computador. Isso, né? seria um computador caseiro, um computador pessoal. A estrutura dele é a estrutura de computador. Isso. Só que alguém inventou alguns joguinhos para botar no Atari. Os jogos fizeram mais sucesso que os programas de computadores na época. Isso. E aí, no mercado brasileiro, que ele já chegou um pouco atrasado, lá fora o pessoal ainda pegou essa transição. Aqui ele já chegou na época da revolução. Todo mundo entendeu que game era melhor do que um videogame e pronto. E ele já chegou aqui como um videogame, mas na verdade ele era um computador. E a partir daí a gente sempre teve mais ou menos essa estrutura. Consoles com jogos. Os jogos que você adquiria separadamente, né? A única coisa que a gente teve, que é o que marca gerações até hoje, foi a transição do poder do processador. Então a gente começou com a geração do Atari. Quem não sabe, o Atari é um processador de 8 bits. Isso. Depois a gente veio para gerações de 16 bits, Mega Drive, Super NES, quem pegou aí. Exatamente. A geração de 32 bits, que começou acho que com o PlayStation da Sony, que foi um sucesso. Isso, o primeiro, né? O PS1. Né? Exatamente. Aí depois a gente ainda teve outros, acho que o Saturno também é 32 bits. Acho que era. Acho que Saturno, era. é porque teve o Saturno e teve outro. Na época eu não lembro qual. Era o Jaguar? Não, o Jaguar já é 64 bits. Que é da Atari, que foi a volta da Atari, inclusive. Sim. Então, aproveitando que você já falou, 64 bits com Jaguar. Isso. E agora a gente já tá numa geração de 128 bits, o PS4 que eu não sei se tem 128 ou mais, é capaz de ter mais. Isso já parou meio que de fazer sentido, na verdade. Mas que aí já vai mais vai mais na capacidade de processamento ali em si. Mas as gerações basicamente são marcadas justamente pelo poder do processador, que em termos da palavra que ele lê, vai dobrando. Exatamente. Né? É basicamente isso. Exatamente. Entretanto, o Google resolveu quebrar esse sistema. E agora, meu amigo, a gente tá realmente em algo único na história mesmo. Ironicamente, eu acho que quem teve uma ideia parecida, e talvez daí que eles tenham se inspirado, a Microsoft teve a ideia de no Xbox... No Xbox, o que é que ela ia fazer? Você ia ter o console, só que as cenas de alta definição iam ser renderizadas nos servidores da Microsoft, que são supercomputadores. Você ia baixar essas cenas para você por streaming, e aí você não precisaria ter um videogame tão poderoso. O videogame poderia ser um pouco mais simples. Supostamente barateando também o produto final, né? Chegaria para o consumidor. E você teria ali o que fosse mais complexo. Mais pesado, ficaria em cargo dos servidores da própria Microsoft. Exatamente. Mas o Google foi além. E aí, o que promete, que eles chamam de barata voa do mundo dos games. Porque o Google simplesmente aboliu o console, meu amigo. Então, talvez essa seja a principal diferença. Porque se a gente for ver hoje, tem alguns serviços parecidos já, não é? Tinha um live, né? Acho que a Nvidia tem algo parecido. Eu não lembro agora. Então, a Nvidia, pelo que eu andei checando, parece que ela tem uma iniciativa parecida, não é? Eu não sei quais são os moldes de funcionamento de fato dessa plataforma da Nvidia. Se eu não me engano, há 10 ou 12 anos atrás, houve uma iniciativa também parecida. Deve ter sido um live.
O Live eu ainda acompanhei. Mas eu não sei se era da própria Microsoft ou se era de uma outra empresa. Não, o Live eu acho que era de outra empresa mesmo. Ah, pronto, eu acho que era esse mesmo, consoles, perdão, algumas produtoras de games e a ideia era essa. Só que era restrita a computadores, você tinha que ter necessariamente um computador. Sim, de fato, e de fato. Eles reclamavam muito que a experiência não era boa de streaming porque ele exigia muita taxa de upload e a gente, no Brasil, como sempre... A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente tem as limitações de internet. Exatamente. Né? Mas, vamos lá. Basicamente do que se trata... O que é o Google Stadia de fato? O serviço de streaming, quem perdeu, tá tendo a E3, né? Acabou, na verdade. E o Google participou porque ele tem um serviço do YouTube Gaming, né? Que seria justamente o YouTube, ele reservou uma parte da sua plataforma para aquela galera que faz transmissão de jogos, que é muito comum no YouTube, aliás, dá muito view, dá muita monetização. E aí o Google decidiu agora que quem viu a primeira demonstração, porque ele fez uma demonstração fora da E3, o negócio é realmente revolucionário. Simplesmente você vai pagar uma assinatura, basicamente é isso, né? Apesar que ele tem uma parte que é de graça também. Você vai entrar na plataforma, não vai precisar instalar jogo nenhum, não vai precisar baixar patch, não vai precisar fazer nada. Você vai clicar no jogo que você quer jogar. Isso. O jogo vai ser completamente rodado nos servidores do Google e você daqui... Eles já falaram que é compatível com os controles, então quem tem controle, por exemplo, do PS4, que é Bluetooth, conecta no seu computador para jogar por controle. Embora eles tenham um controle dedicado também. Tem um controle do Google Stadia, eu vou dar os preços, a gente já tá com tudo. Ou ele também é compatível com teclado e mouse e você vai jogar. E aí é que vem uma questão. Isso vai depender da potência do seu computador. Você vai depender unicamente, vai estar limitado pela resolução do seu monitor. Isso. Que a imagem, claro, não vai poder ser exibida maior do que o seu monitor suporta. Isso. E a sua conexão de internet, que é um limitador para as gradativas, porque ele funciona que nem no Netflix. Ele vai se adaptando tanto à capacidade de exibição do seu equipamento quanto à velocidade da sua internet. Exatamente. E aí, podendo chegar a 4K 60 frames. Meu amigo, 4K 60 frames, para vocês terem ideia, para você rodar isso num PC, você tem que comprar uma placa de vídeo de 2 a 3 mil reais. Isso sem falar no preço do monitor, que não fica abaixo de 1.000. Então já vai para comportar essa capacidade. Fora memória RAM, HD, bababá, todo a placa de rede, diga-se de passagem, né, que ela vai ser importante. E agora, em tese, você vai poder ter o falecido 486, 586 na sua casa, por exemplo. Vai poder comprar aqueles computadores que o povo tá dando. Vai na Santa Efigênia, compra uma sucata e você vai poder jogar Assassin's Creed a 4K. Pense aí. Então, é um negócio fantástico. É surreal. É fantástico. É surreal. É bem verdade. Aí, bom, vamos lá. Já pegando esse gancho aí, não é? Qual é a grande sacada de fato? Digamos que seria uma possibilidade de aumentar o acesso, da acessibilidade a games que hoje ficam muito restritas, como o Eduardo bem falou. A quem tem bala na agulha para dar ali uma grana boa, exatamente. Que é caro. O que é caro hoje. É caro. Então, ou você vai para o mundo dos consoles, que você vai gastar hoje o quê? Para pegar um console aí, um PS4, o Pro ou o próprio Xbox, o quê? 1.500 a 2.000. 1.500 a 2.000 reais, exatamente. Sendo que você teria, né, vai ter que comprar os jogos também, etc, né, enfim. E falando do PS4, o PS4, para você rodar em 4K, tem que ser o Pro, que já vai para 2.000. Aí você não acha por menos. Exatamente. Então seria uma chance de popularizar por uma assinatura que vai ficar relativamente compatível aí, né, com o bolso da maioria. Talvez o grande entrave para essa popularização e para esse aumento de acessibilidade seja a questão da conexão, como a gente já bem adiantou. Que, inclusive, o serviço já vai estrear agora em novembro e o Brasil tá fora. E eu acredito que uma das razões seja essa. Exatamente. Então, primeiro falando da empresa, eu acho que se alguém, pela estrutura, como vai demandar muita conexão de internet e servidores extremamente potentes, eu só vejo hoje a Microsoft, a gente não vai entrar muito nesse assunto, eu não fiz uma pesquisa aprofundada, posso trazer isso no segundo momento, mas a Microsoft está preocupada com isso, já anunciou seu serviço de nuvem também, só que ela começou já atrás, né? Eu só vejo duas empresas com capacidade de fazer isso de uma forma decente. O Google. O próprio Google. E o Facebook. Que é um dos únicos que tem servidores potentes o suficiente ao alcance global. O Facebook, para vocês terem ideia, eles têm um prédio de servidores perto do Alasca, que é para aproveitar o ar frio para resfriar. E o Google, acho que tem um servidor no fundo do mar, submarino. Eles desenvolveram servidores que ficam encapsulados. Caraca.
Pela mesma razão. Eu fiquei imaginando o impacto ambiental dessas coisas. A galera aí do Facebook ainda... Aquecendo a água do mar, aquecimento global. Facebook, os caras falaram que cada like morre um urso polar. Você dá um like e o urso polar morre. Enfim. Vamos aos preços? Vamos lá. As capacidades? Manda os preços. Não, vamos começar pela capacidade, para o pessoal já ter ideia. A capacidade de internet acho que está em 3 megas. A média? A média brasileira é 3 megas. Não, já subiu. Já subiu. Mas é isso. Mas tá em 5, pelo menos? Não, tá mais. Só que é uma média que é muito desvirtualizada. Se você quiser rodar a 720p, 60 frames estéreo, você vai ter que ter uma conexão de no mínimo 20 megas. Abaixo disso ele ainda vai rodar, mas com engasgo, com lags e tal, mas em tese o Google diz que a partir de 5 megas você consegue entrar. Para você ter uma experiência lisa a 720p, 20 megas. A partir de 35 megas você consegue 1080p com HDR, 60 frames por segundo, áudio 5.1. Acima de 35 megas você consegue rodar 4K HDR, 60 frames por segundo, áudio 5.1. Acima de? 35 megas. Acima de 35. Eu achei aqui, só pra falar. Eu achei aqui no Canaltech, eles fizeram aqui um levantamento, eu não sei qual é a data desse relatório, mas eles colocaram aqui que um relatório da assessoria técnica da própria Anatel apontou alguns dados sobre internet banda larga fixa. A maioria da população, 31%, conta hoje com uma banda larga de entre 2 megas e 12 megas. Sim. 31%. Contudo, o acesso a planos mais altos aumentou nos últimos anos, com 26% dos usuários entre 12 e 34 e 26,1% acima dos 34 megas. Então, no total, o ranking aponta que a velocidade média contratada é de 24,62 megas. Aumentou bastante. Mas é isso. Essa é a média, mas a gente sabe que essa média ela está sendo margeada para mais aí, porque se a gente vai, por exemplo, para um grande centro como São Paulo, facilmente você vai pegar 100 megas numa conexão de 100 reais. Enquanto a média nacional estava na casa dos 2, São Paulo já tinha conexão em 300 megas. Então, e aí alguns bairros, né? Morumbi, por exemplo, tal, Interlagos. Então, se a gente for ver o grosso, realmente ainda está abaixo dos 12 megas, não é? Que são mais de 30% da população. E aí a gente fica limitado realmente à região, à cidade, dentro da cidade, as regiões, as micro-regiões internas. Exato. Tem todos esses percalços aí. Vamos lá. Então, retomando o raciocínio. Custo dos games. Hoje, o custo de produção médio para um Blu-ray de um PS4, o preço para o consumidor final, não é? Lá nos Estados Unidos, de fato, eles costumam ser vendidos próximos aos $60. $60. $59 em geral na loja. Exatamente. Quando é lançamento, né? Por isso que a gente recebe aqui esses games. Se você for assinante, você paga um pouquinho menos. Normalmente, pelo menos pra mim, acho que vinha 20% de desconto. Em média. Pronto, mas isso pra você não ter a mídia física. Não, e se você for assinante, é a condição, né? Exatamente. Você tá pagando uma assinatura. Exatamente, mas pra você ter a mídia física mesmo ali, o Blu-ray, com a caixinha bonitinha, com encarte ou sem encarte. Com extras. Exato. Beleza, você vai estar ali com um preço para o consumidor final na média de $59 a $60. Exato. Então, por isso que a gente pega hoje realmente jogos lançamentos para PS4 aqui no Brasil. Eu tô falando muito do PS4 que é o que eu tenho, tá? Então, é o que eu acabo tendo mais contato. Referência. Então, a gente pega preços de lançamento hoje, chegando aqui no Brasil hoje pra gente na casa dos R$300. Isso. 299, 249, 279,90, tal, por aí. Beleza, mas você tem o jogo, é seu. Então, uma das perguntas que ainda talvez não tenham sido totalmente reveladas a contento pelo Google. Tá, eu vou pagar quanto então para ter esse jogo que eu não tenho? Porque ele vai ficar na nuvem. Isso. Então significa então que eu posso acessar da mesma forma que os moldes da PS Plus. Então eu baixo, então eu tenho esse jogo. Se daqui a 30 anos... Você vai baixar, né? Você vai isso. Executar. Mas se daqui a 30 anos eu quiser jogar ele, eu vou ter acesso ainda? Porque eu paguei por ele. Não é? Em tese, sim. Os meus jogos do PS3, os que estão na nuvem estão disponíveis. Pronto, todos estão pra mim. Beleza, mas aí é o foco. Esse é um aspecto. Beleza, o segundo aspecto. Eu comprei o jogo, eu consigo disponibilizar ele pra outra pessoa? Acredito que não. Pois é. Que a mesma discussão que você está trazendo é a discussão da Amazon. Para quem não sabe, Bruce Willis, por exemplo, Bruce Willis estava processando a Amazon porque ele tem milhares de livros comprados. Ele é aquele que nem a gente, né? Tava em promoção e ia comprando, enquanto você tem alguns milhões de dólares na sua conta bancária, então nem se fala. E aí parece que ele quer deixar pra filha o acervo. E a Amazon já falou que a conta é pessoal quando ele morrer. O cara já tá com 70, Bruce Willis? Por aí, né? Eu nem lembro. Acho que por aí. O Samuel L. Jackson tá por aí. Então, enfim. Ele quer deixar pra filha, já falaram, meu filho, a conta é pessoal e intransferível. Pois é, então quer dizer... Nem identidade. É meu, mas não é meu? É seu, mas não é transferível. Então...
Então, você não pode transferir a propriedade. Exato. Então, sabe, esse tipo de discussão ainda não está muito claro em relação a como vai ser a mecânica de funcionamento. Eu acho que um desses problemas, o que pode realmente, para mim, ser o pior é a questão dos ADD-ons. O que é que acontece hoje? Sim. Às vezes se cobra menos pelo jogo, mas sai um monte de expansão. Aí o jogo ele vem numa versão muito capenguinha. Isso. Né? Ele é quase nada, e aí depois você vai pegando esses add-ons, né? Que são e aí o custo sobe, dobra, triplica. Os DLCs, como a gente conhece, né? O Downloadable Content, né? Que seria o conteúdo baixável. Até por customizações. Eu já tinha jogo lá que, sei lá, pra você pegar uma determinada skin, paga. Isso. Né? Então, o Destiny 2, eles já anunciaram que o Destiny 2 virá o jogo completo com todos os DLCs. Ou seja, eles fizeram questão de falar que é o jogo mais DLC. Mas e os demais? Pronto, aí é outro aspecto. Como é que vai ser a parceria entre o Google e as desenvolvedoras de games? Não sabemos. Não é? Porque ele vai cobrar os mesmos $60 para eu ter sem ter, não é? Então tá tudo muito aberto isso ainda, né? Eles estão fazendo os anúncios aos poucos, tal. A expectativa é que agora em novembro realmente já entre em funcionamento nesses 14 países aí. Mas assim, ainda tem muita questão que talvez precise aí de alguma resolução, né? Como é que vai ser a relação de consumo, né, para o que eu pague? É algo revolucionário, sem sombra de dúvidas. Porque a possibilidade de eu poder jogar um jogo que precise aí de repente do top das galáxias dos computadores. Isso, né? Exato. 4K realmente é isso. Ou de repente o último dos consoles, eu vou poder fazer uso disso a R$ 9,90 por mês, ainda que eu não rode a 4K porque eu estou jogando num celular, ou eu comprei só o controle para jogar aqui via Chromecast, enfim, bem ou mal é uma revolução, mas ainda tem alguns detalhes aí, do ponto de vista do consumidor, né, se a gente fosse pensar, que talvez precisam ser um pouquinho mais bem definidos. Bom, de toda sorte, e o tempo é que vai mostrar isso. Né? Eu acho que a Google não revelou, mas se o serviço já foi anunciado para novembro, embora ela não tenha dado uma data específica, mas deu um mês, sim, essas questões internamente já estão resolvidas. Inclusive tem uma lista de jogos já... 31 jogos. Continuar alimentando as informações. Mas até novembro, com toda certeza. Exato, né? Pra gente sair do campo das especulações e entrar no campo da certeza, para você realmente ter uma experiência com pleno conhecimento de causa e de onde você está se metendo, né? Pode ser um grande tiro na água, mas a ideia é algo que realmente vai mexer na história do games ever, vai marcar um ponto na história. Sim. Pensa que a gente viu, foi... Eu sou assinante quase desde o começo, mas realmente não faço ideia. Foi no início dos anos 2000? Acho que sim. Não é? Ou foi no final da década de 90 ou início dos anos 2000. E veja o gigante que ele se tornou, não é? Algo que ninguém acreditava, e aí hoje tá todo mundo correndo atrás e aí tome serviço de streaming que a gente vai ter que... falou, a tecnologia de fato é promissora, porque pensando para o futuro, era o que podia dar certo. Então, eu acho que talvez nesse primeiro momento, muito gamer, já aquele gamer raiz, adote aí, pode ser que eles não gostem tanto da experiência, pode ser que eles não gostem, eu prefiro ficar no meu console mesmo, que tá todo poderoso aqui. Pode até ser, mas de fato, se a gente pensar que isso é uma possibilidade real de popularizar acesso a videogame, da mesma forma como Netflix entrou como promissor aí, e potencial para disponibilizar a questão aí de acesso a conteúdo especializado, né? Da mesma forma, então, eu acho que isso é um potencial. Pode ser que agora acabe como um tiro na água, porque os gamers podem ir de vez. Não, a experiência não é tão boa. A experiência não, eu prefiro ficar no meu console ou eu prefiro ficar no meu computador super poderoso. Gráfica, por exemplo, o lag. Isso, eu tenho o meu computador super poderoso aqui, eu resolvo. Beleza. Aí esse sai. Mas aquela pessoa que de repente está vendo um vídeo no YouTube, aí apareceu lá, não sei o que, jogo Google Stadia. Clique aqui para jogar. A pessoa clica ali, que massa. E não é só isso. E aí pronto, catou um. Quem tiver um Android é um potencial cliente. Pois é. É um negócio assim, imagine aí todo mundo que tem um celular Android. Pois é, que é a parcela maior da população mundial. Acho que então é isso, né? O assunto, né? Então, quem viver verá, vamos acompanhando aí. Tem até novembro a gente tem outras novidades e eu vou lhe dizer mais, se vier pro Brasil eu vou comprar esse negócio. Então, encerrando agora a nossa live de domingo, para você nerd que nos acompanhou até agora aí, uma pauta um pouco fora
da curva do que a gente normalmente fala, gamers, né? Mas nerd que é nerd tem um pezinho no videogame, né? Então tá dentro ali da nossa proposta de cultura pop e um negócio revolucionário a gente não poderia deixar de falar. Então, para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, espalhe a palavra, nerd. Passe aí para outras pessoas. Como é nosso tradicional encerramento, e você, por favor, nossa frase de efeito. Para não ter problemas nem com royalties, nem com direitos autorais e nem para correr um sério risco de ficar para trás nessa onda revolucionária que o Google Stadia pode trazer para nós, gamers, raízes ou não, ou Nutella, ou o que seja. Bazinhos, Calucinentes! Grande abraço, valeu, brigadão. Obrigado. Até a próxima.